E às vésperas do início do julgamento sobre a suposta trama golpista no país, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, reforçou as medidas de monitoramento permanente da casa do ex-presidente Bolsonaro. No sábado, Alexandre de Moraes mandou a Polícia Penal do Distrito Federal realizar um monitoramento presencial na área externa da residência e também das divisas com os demais imóveis, onde poderia haver exposição ao risco de fuga. Na opinião de Alexandre de Moraes, o Bolsonaro poderia pular o muro. Depois de 9 cirurgias e de ser o ex-presidente do Brasil. É evidente todo tipo de escancarado abuso nesse processo contra o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Mas o fato é que na terça-feira, ele e mais outros 7 réus do chamado Núcleo 1, serão julgados pela primeira turma da corte. O ex-presidente está em prisão domiciliar desde o início do mês de agosto, com monitoramento de tornozeleira eletrônica e policiamento externo para vigiar cada passo do ex-presidente. A primeira turma é formada pelos ministros Alexandre de Moraes, que é o relator, Cristiano Zanin, que preside a primeira turma, e os seguintes magistrados: Luiz Fux, Flávio Dino e Carmen Lúcia. Desta lista, 3 ministros em particular, nós já sabemos o desfecho: condenação, discurso político e pena alta. Quais? Alexandre de Moraes, que é inimigo do Bolsonaro, e um inimigo jamais pode julgar o outro. A ideia de justiça não é o justiçamento e tampouco a vingança. O julgamento se dá por um juiz isento, neutro, coisa que Alexandre de Moraes não é. Alexandre de Moraes é o relator. Flávio Dino, companheiro de militância política do presidente Lula a vida toda, foi governador do Maranhão, ministro da Justiça do próprio Lula, e é o mais lulista entre todos os 11 ministros do STF. Ele, que disse que Bolsonaro era o Satanás, vai julgar o Bolsonaro. Terceiro nome, Cristiano Zanin, aquele que caminhou ao lado de Lula durante todo o processo da Lava Jato, o advogado pessoal do atual presidente, que foi nomeado ministro do STF. 3 votos para condenar já tem. E outros 2 magistrados, Luiz Fux e Carmen Lúcia, que pouco importa o que eles disserem. Já há os votos para a condenação de Jair Bolsonaro. O julgamento que começa amanhã, o desfecho, todos nós já sabemos. Não será apenas a condenação, será a condenação, o discurso político e a pena alta. Então, esse julgamento, que é nosso dever cobrir e te explicar ponto a ponto, ele é o julgamento de cartas marcadas. Ainda antes do recebimento da denúncia, eu lembro que alguns ouvintes ficaram chateados comigo quando eu disse que esqueça Bolsonaro, ele não vai disputar a eleição. Agora todo mundo já entendeu, já sabe que ele está em prisão domiciliar, que ele será condenado e que a busca de um nome da direita se tornou uma obrigação. Mas lá atrás, quando eu fiz o comentário, muita gente me disse, você está torcendo contra o Bolsonaro, e eu digo, não se trata de torcida, se trata de noção e de conhecer a regra do jogo. Aqui já foi, amigo. O Bolsonaro é da prisão domiciliar para a cadeia. Esse é o destino. Mas o processo é recheado de nulidades. O processo traz abusos frontais, sobretudo do relator. Traz. E ainda assim, isso é apenas um desenrolar do novelo. Você está puxando o fio do novelo
e você sabe que ele vai desenrolar inteiro. E o desenrolar do novelo nada mais é do que a condenação do ex-presidente. Não será amanhã. Amanhã, terça, é o início do julgamento. Será feita a leitura do relatório. A leitura do relatório é apenas uma obrigação formal, não é o voto de ninguém. É apenas narrando o que aconteceu ao longo do processo. Para que na terça-feira, amanhã, ocorram as manifestações das partes. Falará a acusação pelo Procurador-Geral da República e falarão os réus, por intermédio de seus advogados. São, além do Bolsonaro, outros 7 acusados. As defesas falarão. Não sei se termina essa semana, provavelmente sim. Na semana que vem, aí sim, ocorrerá a leitura dos votos dos 5 ministros da primeira turma. Alexandre de Moraes é quem primeiro vota, porque ele é o relator, e depois, na sequência, falarão o Dino, a Carmen Lúcia, o Fux, e o último a se manifestar é o presidente, Cristiano Zanin. Aí, na semana que vem, na segunda semana do mês de setembro, será o momento de leitura das sentenças, das decisões, dos votos dos ministros. A partir disso, cabe os embargos de declaração, que certamente serão apresentados pelas defesas, mas o embargo de declaração não tem efeito suspensivo e o Bolsonaro poderá ser preso a qualquer momento. A prisão do Bolsonaro deve acontecer na terceira semana de setembro, terceira ou quarta semana de setembro. Então esse é o desenrolar, este é o mês do julgamento e é um mês de júbilo para Lula, porque o noticiário todo estará voltado ao Bolsonaro e ele poderá vibrar e se esconder atrás do julgamento sem que o Brasil olhe para as mazelas do péssimo governo Luiz Inácio Lula da Silva.